gente estar aqui hoje com essas duas pessoas ilustres aqui. A ideia surgiu numa das visitas com o Dr. Dario lá no Hospital Meridional Cariacica, quando ele deixou claro lá a importância do delírio e que esse é um objetivo a ser alcançado nas unidades de terapia da Cora Saúde. E aí veio a ideia de chamar quem entende do assunto bastante aí, que é o Dr. Jorge aí, que já publicou muita coisa, ele vai se apresentar aí, mas que para mim, quando eu falo em delírio, já há muito tempo, é o primeiro nome que vem na minha cabeça, então, felizmente aceitou o convite que está falando aqui para a gente. Meu nome é Marcos, tá? Sou médico, sou diretor médico atual do Hospital Meridional Cariacica, um dos hospitais da Cora Saúde. Hoje, felizmente, nós estamos com 16 hospitais no Brasil, uma estrutura completamente diferente, com complexidades diferentes, com formações diferentes. Então, um dos nossos objetivos aqui é que a gente pudesse tentar horizontalizar um pouco o conhecimento aí, a gente trocando essa ideia aqui, esse bate-papo, para que a gente possa implementar cada vez mais melhorias dentro das nossas UTIs, dentro dos nossos hospitais, para que a gente possa ter resultados cada vez melhores. E eu acho que essa é uma etapa que a gente está fazendo aqui para buscar esse resultado. Então, mais uma vez, te agradecer, doutor Dario, doutor Jorge, todos que estão aqui presentes na reunião hoje e que vão assistir posteriormente a gravação. Bom, pessoal, eu queria também agradecer a todo mundo. Eu realmente tenho me preocupado muito com o delirium nesses últimos meses, nesse último ano aí, porque a gente tem visto os eventos graves acontecendo com os nossos pacientes que são vítimas de delírio, né? E delírio é uma síndrome extremamente prevalente em nossas UTIs, né? E a gente não dá bola para elas, não tem nem indicador de incidência ou prevalência de delírio nos hospitais. Então, meu nome é Dario, eu sou diretor médico corporativo do Cora Saúde desde fevereiro agora. Eu estava como diretor do Hospital Anchieta em Brasília e agora eu estou como diretor médico corporativo. Estou visitando atualmente os hospitais de Fortaleza. Fiquei muito bem surpreendido com o Hospital Otto Clínica aqui em Fortaleza, muito bem surpreendido mesmo. E olha que eu andei por hospital já na vida, né, Jorge? Você sabe disso, né? Então, eu queria agradecer ao Jorge. Nos conhecemos há mais de 20 anos aí. Sempre foi um incentivador dos cuidados em terapia intensiva e inventou uma das ferramentas mais úteis aí para a gente avaliar nosso cuidado, enfim, nas terapias intensivas com sistema EpiMed aí. Então, obrigado, Jorge, e passo a palavra para você. Obrigado, Dario. Obrigado pelas palavras, Dario, Marcos. A gente se conhece há muitos, muitos anos por vias diferentes. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Já falei isso um pouco antes da apresentação. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar. Vocês me dizem se estão vendo, conseguem ver bem? Perfeito, Okay. Jorge. Ok, perfeito. Então, hoje a ideia é a gente vou falar nos próximos 30 minutos, mais ou menos, sobre delírio na terapia intensiva, e vou tentar cumprir um certo desafio bem complexo, que é de falar muito voltado para as melhores evidências e o que a gente tem, talvez, de mais refinado do ponto de vista de conhecimento de delírio, mas tentar fazer uma ponte com a aplicabilidade clínica, com a prática e como que a gente pode utilizar isso no dia a dia do ponto de vista assistencial. E vou contar com a ajuda de vocês para que todos os pontos que a gente não abordar ou que forem insuficientes do ponto de vista de esgotar o tópico, mas que sejam de interesse de vocês, a gente, na sequência da apresentação, possa debater, discutir, responder a perguntas, fazer alguma coisa que seja bem voltada para aspectos ligados à implementação. Então, falar sobre delírio na terapia intensiva para mim é um prazer enorme. Eu comecei a trabalhar nessa área de pesquisa em 2007. Existia relativamente pouca coisa publicada sobre delírio comparado naquela ocasião.
e o primeiro estudo que a gente fez grande no Brasil foi em 2008, com delírio e terapia intensiva. Então já tem muito tempo que a gente vem trabalhando nessa área. E muito do que eu vou mostrar aqui nos próximos minutos é fruto também de produção científica brasileira, dos estudos que a gente vem desenvolvendo. Então, o primeiro ponto importante é a gente definir, conceitualizar aqui o que é delírio, né? A gente pode falar sobre delírio de várias formas, mas basicamente a definição principal é de um estado confusional agudo que tenha sempre caráter flutuante, um distúrbio da atenção e que ele pode ter ou pensamento desorganizado ou alteração da consciência. Essa alteração da consciência é basicamente redução do nível de consciência ou a combatividade, agitação, que é o que a gente vê no delírio hiperativo, né? Essa é a definição corrente e combina com a definição do DSM-4 e do DSM-5, né? Mas muitos sinônimos foram usados nos últimos anos para delírio: psicose da UTI, encefalopatia séptica, síndrome de UTI, estado confusional agudo, falência ou disfunção cerebral aguda. E esses sinônimos não são bons, esses sinônimos confundem a gente. A gente tem que normatizar da mesma forma que a gente fez com a sepse, que a gente fez com o SARA, que a gente fez com as outras síndromes dentro da UTI. Quanto mais a gente normatizar e mais a gente padronizar o que a gente considera delírio na terapia intensiva, mais fácil, porque essa forma, então, de disfunção cerebral aguda, ela que tem que, obrigatoriamente, ter essas características, né? Estado confusional agudo, flutuante, com distúrbio de atenção e pensamento desorganizado ou alteração de consciência, ela é muito mais importante do que esses simples sintomas parecem dizer. Por que ela é tão importante? Porque a gente sabe que ela é extremamente complexa do ponto de vista da sua fisiopatologia, dos aspectos que são fatores de risco ou fatores concorrentes para a sua ocorrência dentro da terapia intensiva. Esse slide que eu gosto muito, já de muitos anos, essa publicação do grupo holandês, que publica muito sobre delírio em terapia intensiva, ele separa o delírio em 4, os fatores de risco para o delírio, os fatores explicativos para a ocorrência do delírio, em 4 grupos grandes, né? Aspectos ligados a características do paciente, patologias crônicas, aspectos da doença aguda e aspectos ambientais. Mas também divide esses 4 em 2 lados, né, onde a gente vê aspectos que são pouco modificáveis ou não modificáveis e aspectos que são modificáveis. E isso tem implicação prática para a gente na terapia intensiva. Então, vamos lá. Se a gente for pensar no delírio como uma forma de disfunção orgânica, e da mesma forma que a gente olha as síndromes de disfunção renal aguda ou disfunção respiratória no paciente de terapia intensiva, a gente vai entender por que essa divisão, embora didática, ela também é uma divisão prática extremamente importante. Então, várias características do paciente, que o paciente traz com ele na terapia intensiva, como idade, consumo importante prévio de álcool ou medicamentos psicoativos, tabagismo, doenças crônicas avançadas, né? Não é qualquer doença crônica, mas doenças crônicas avançadas, pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, que já têm algum grau de disfunção cognitiva prévia, né? Que tem algum grau de uma doença demencial, mesmo que incipiente, pacientes que têm DPOC avançado, e pacientes com insuficiência renal crônica são pacientes que já trazem nas suas características individuais maior risco de desenvolver delírio, porque a reserva cognitiva desses pacientes é menor e, portanto, qualquer insulto, qualquer injúria aguda para esse paciente, seja clínica ou cirúrgica, resposta inflamatória sistêmica, ele é um gatilho para disparar a ocorrência de delírio para esse paciente. Em aspectos ligados à doença aguda desse paciente, muitos também são fatores de risco para delírio. E alguns a gente pode modificar e outros nem tanto, né? Então, a gente sabe que a gravidade da doença que traz o paciente para terapia intensiva, o fato de ser uma internação clínica, né? O fato do paciente chegar com febre, são fatores que a gente não pode modificar, mas a gente já tem que olhar com mais atenção, então, o paciente que tem esses antecedentes que eu falei anteriormente e essas características iniciais de admissão. Se a gente for olhar, parece o nosso típico paciente do dia a dia da terapia intensiva, né? O paciente idoso com comorbidade, que interna com uma pneumonia adquirida na comunidade, por exemplo. Ele carrega todas essas características que a gente está olhando. Mas muitas delas a gente acrescenta. Então, a sedação, por exemplo, e eu vou falar um pouco sobre isso, o tipo de sedativo, o uso de drogas psicoativas. Quanto mais invasivos são os tratamentos, ou seja, números de tubos e catéteres são fatores que concorrem para aumentar o risco da ocorrência de delírio nesses pacientes. E é claro que isso faz parte do tratamento que a gente precisa prover para o paciente de terapia intensiva, mas é entender como prover,
quanto prover e quando recuar, quando que a gente começa a retirar para minimizar os riscos desses pacientes. E também os fatores ambientais, porque a disfunção cognitiva nesses pacientes, ela vai acontecer também em função de aspectos do local, aspectos de isolamento, aspectos da ausência dos ciclos de luz, né, porque a gente perde o ciclo de luz, fica artificial dentro da terapia intensiva. Muitas terapias intensivas não têm janelas ou luz natural. A limitação das visitas, isso a gente no passado era muito mais importante, a gente viveu isso de novo durante a pandemia, no Covid-19, e as contenções dos pacientes. E aqui, quando a gente olha, então, esse lado, tem muita coisa que a gente pode fazer e modificar para reduzir o risco desses pacientes que internam na terapia intensiva. E por que é tão importante a gente pensar em delírio? Por que a gente se incomoda, se importa com delírio, a ponto de estar fazendo essa sessão aqui hoje, pesquisar esse assunto e ser um tema que está tão presente hoje em dia na literatura médica, nos congressos? Porque delírio, como o Dario colocou muito bem, é uma forma muito frequente de disfunção orgânica na terapia intensiva, né? Uma forma frequente e grave de disfunção cerebral. Quando a gente olha os estudos epidemiológicos, incluindo estudos brasileiros, a gente vê que algo em torno de 20% a 70% dos pacientes de terapia intensiva têm delírio em algum momento durante a sua internação. Mas quando a gente fala 20 a 70, parece que é uma amplitude muito grande, mas na verdade depende da população que a gente está olhando na terapia intensiva. Quando a gente olha paciente de cirurgia eletiva, por exemplo, alguma coisa em torno de 15, 20, 25% dos pacientes que vão para a terapia intensiva vão ter delírio. Mas se a gente pega pacientes clínicos, pacientes com sepse, com choque, pacientes ventilados, aí sim a gente tem taxas de delírio acima de 50% nesses pacientes como complicador das doenças agudas que levam os pacientes à terapia intensiva. Então, se não fosse suficiente que isso fosse tão frequente, isso também é grave, impacta no desfecho clínico dos nossos pacientes da terapia intensiva. A gente realizou uma meta-análise alguns anos atrás, publicada aqui do BMJ, que a gente viu que o delírio aumenta em 30% a 50% a duração da internação na terapia intensiva. Isso tem uma implicação evidente em aumento de custos não só da terapia intensiva, mas custos hospitalares em geral, e ele aumenta em torno de 2,5 vezes o risco de morte dos pacientes em terapia intensiva. Mas não é uma coisa dicotômica, né? Ou tem ou não tem, ou aumenta ou não aumenta o risco de morte. Na verdade, existe um espectro dentro disso, aonde a gente sabe que a ocorrência simples do delírio por 24, 48 horas, ela aumenta 2 vezes, mais ou menos, o risco de morte desse paciente, ou seja, a expressão dessa disfunção cerebral aumenta isso, mas quanto mais intensa a disfunção cerebral e quanto mais duradoura a disfunção cerebral, o delírio, então, desses pacientes na UTI, esse risco ainda aumenta muito mais, esse risco de mortalidade dos pacientes. E a gente não tem que se preocupar só com a sobrevida dos pacientes, ou seja, se aumenta o risco de morte. A gente tem que se preocupar também com os sobreviventes do delírio, porque uma série de estudos mostram, com segmento de longo prazo, estudos inclusive de 3, 5 anos de segmento dos pacientes, mostram que a trajetória cognitiva de longo prazo dos pacientes que tiveram delírio e sobreviveram à internação na UTI é diferente daqueles que não tiveram delírio. Então, o indivíduo que teve delírio, normalmente, ele tem um maior declínio cognitivo nos primeiros 6 meses após a alta hospitalar desse paciente, comparado com os indivíduos que não tiveram delírio. Um subgrupo dos pacientes começa a se recuperar, e por isso que eu falo de trajetória cognitiva, começa a se recuperar, mas eventualmente não volta à linha de base do ponto de vista de cognição, e outros continuam deteriorando, e essa deterioração clínica forma quadros tipo demenciais, com necessidades de reinternação, e um custo social, familiar e para o sistema de saúde que é muito grande. Então, não preciso convencer vocês, imagino que delírio é importante. Esse slide que eu gosto muito, dessa meta-análise que a gente realizou já há alguns anos, ele mostra que, nitidamente, a mortalidade hospitalar, então, aumenta em média 2,5 vezes quando os pacientes têm delírio, mas também aumenta muito a duração de internação na UTI e a duração no pós-UTI, porque vocês imaginam que um paciente que sai com esse nível de comprometimento cognitivo e também físico, que os pacientes acabam sofrendo, ele vai precisar de cuidados estendidos durante a internação e vai ter mais dificuldade de alta hospitalar, ou vai ter alta hospitalar necessitando de cuidados mais intensos, domiciliares, inclusive, para esse paciente. E a gente mostrou nesse estudo também um pouco do que eu já descrevi para vocês sobre o impacto de longo prazo nesses pacientes. Por que, quando a gente olha esse tema, a gente fala pouco de tratamento? Bem, a gente fala pouco de tratamento porque, infelizmente,
a gente não tem terapias que sejam altamente efetivas ou comprovadas que modifiquem os desfechos clínicos dos pacientes. Os tratamentos que a gente utiliza para delírio, usualmente, na grande maioria dos estudos, o maior peso das evidências e a recomendação dos guidelines diz que a gente não consegue, com essas terapias, reduzir a duração de internação na UTI, reduzir a frequência de delírio de modo significativo ou reduzir a mortalidade desses pacientes, né? Porém, a gente tem que lembrar que nem sempre a gente vai estar falando só do objetivo mortalidade ou tempo de internação. O delírio hiperativo, que embora represente alguma coisa em torno de 5 a 10% só dos casos, ou seja, 90, 95% dos casos estão debaixo dessa ponta do iceberg, né? Eles são os casos silenciosos, são os casos mistos ou hipoativos. Mas esses 5, 10% dos pacientes que apresentam agitação, ficam combativos, têm alucinação, esses pacientes, além do sofrimento físico e psíquico que eles apresentam naquele momento, eles têm o risco de se machucar, de agredir a equipe de saúde, de arrancar catéteres, de ter uma extubação acidental. Então, a melhor evidência do tratamento farmacológico do delírio é justamente para controle dos sintomas hiperativos. E ela deve ser feita com, tradicionalmente, antipsicóticos, né? Seja com haloperidol, seja com antipsicóticos atípicos, seja, em casos selecionados, com dexmedetomidina. A gente pode discutir isso posteriormente. Mas, nos pacientes hipoativos, usar qualquer uma dessas estratégias não reduz a frequência do delírio, pelo contrário, prolonga a hipoatividade do paciente e não beneficia esses pacientes clinicamente. Então, a gente olha num cenário onde as terapias não modificam o desfecho clínico, os principais desfechos clínicos relevantes, e a gente pensa que a gente tem que trabalhar mais com prevenção do que com tratamento, com uma preocupação e um foco muito maior em entender os fatores de risco e implementar medidas não farmacológicas que possam reduzir a duração de delírio, né? Liberalidade nas visitas, ciclos de luz, reduzir a exposição a dispositivos invasivos, a sedativos, melhorar o controle de dor, todos esses processos que são considerados boas práticas clínicas, de forma geral, mas que a gente sabe que impactam positivamente na redução do risco ou da duração de delírio nesses pacientes. E quanto importante a gente já viu, mas quanto isso é variável, né? Quanto isso é heterogêneo. Esse slide desse artigo do Michael Reed, do New England, uns 7 anos atrás, ele mostra por que delírio é tão complexo, porque ele envolve muitos aspectos, como a gente já falou antes, de fatores de risco diferentes, mas ele também interage com dor, agitação, tratamentos diferentes que o paciente recebe. Então, isso, obviamente, se a gente considerar a variabilidade, né, individual, né, a individualidade de cada paciente, né, e toda a ocorrência desses fatores de risco, o delírio se torna algo que é de extrema complexidade do ponto de vista da fisiopatologia e, consequentemente, da expressão clínica. Mas o mais importante para a gente saber, o Dario mencionou bem ali antes, né, as taxas de delírio das unidades, etc., é a gente entender que a gente tem 3 pontos principais que influenciam nas taxas de delírio que a gente tem. O primeiro deles é como nós fazemos o diagnóstico. O segundo, o perfil de pacientes que a gente tem na nossa UTI. E o terceiro, quais são as práticas de tratamento e de prevenção que a gente tem implementadas. Então, o primeiro ponto, esse slide é de um artigo do Dimitri Guzmão Flores, de Salvador, e meu e do nosso grupo há alguns anos já, mas que a gente avaliou, então, diferentes ferramentas para diagnosticar delírio. E o que a gente viu na época, e continua valendo ainda hoje, é que o CAN-ICU, que é uma ferramenta relativamente simples de avaliação de delírio para paciente de terapia intensiva, CAN é de CAM, Confusion Assessment Method, então uma maneira, né, de avaliar a confusão mental, né, nos pacientes de terapia intensiva, validado para aplicação em pacientes sob ventilação mecânica, é a melhor ferramenta, ela é melhor do que uma série de outros scores, inclusive do que o ICD-10C, que é o checklist para o delírio, que é um score canadense que também é bastante utilizado. O que a gente mostra nesse estudo, basicamente, é que sensibilidade e especificidade do CAN-ICU são melhores, mas, mais importante do que isso, reprodutibilidade. Ou seja, a gente não precisa do psiquiatra, do geriatra, do neurologista para fazer o diagnóstico de delírio. Até porque, felizmente, porque senão isso seria impossível de aplicar no dia a dia, rotineiramente, várias vezes por dia, numa terapia intensiva. O que a gente mostra com o CAN-ICU é que não só ele leva 1 minuto a 1 minuto e meio para ser aplicado à beira-leito cada vez que ele é aplicado no paciente, mas ele é extremamente reprodutível, ou seja, existe grande concordância quando
um intensivista aplica, quando um psiquiatra aplica, quando um profissional de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta aplica. A boa concordância e a facilidade de aplicação fazem com que, então, esse método seja um método de eleição de preferência para avaliação de delírio. Mas, se uma UTI, um hospital, uma rede de hospitais vai usar o CAN-SU, idealmente todas devem usar o mesmo método, porque senão, quando a gente tem dois relógios, a gente acaba ficando confuso, né? De qual é a hora certa. E nesse caso é a mesma coisa. Se a gente tiver escalas diferentes, a gente pode ter resultados diferentes. Então, usar uma escala única é sempre uma boa recomendação e é o que os guidelines têm recomendado, seja qual for a que for escolhida. Quem aplica a escala, isso é algo que deve ser bem definido no time, mas a boa comparabilidade dos resultados entre os diferentes perfis profissionais garante que a gente pode aplicar em larga escala, desde que essas pessoas sejam treinadas para aplicar o CAN-SU à beira do leito. Não é um treinamento complexo, a gente fez isso já em larga escala em alguns estudos clínicos que a gente implementou em cidades diferentes, países diferentes, e isso é totalmente factível. E por que a gente precisa dessas escalas? Se a gente muitas vezes tem o neurologista ali do lado, se a gente pode ter um intensivista que é especialista em neuro, se a gente tem enfermeiros altamente competentes e que conhecem e são muito experientes. Porque quando a gente pega esses profissionais mais capacitados e a gente compara a capacidade diagnóstica deles com a capacidade diagnóstica do diagnóstico sistematizado, utilizando uma escala, a gente vê que o diagnóstico clínico identifica menos de 60% dos casos. Ou seja, mais ou menos 1/3 dos casos passam batido e a gente não identifica esses pacientes, não diagnostica esses pacientes como delírio, porque justamente as formas de apresentação são variáveis e a hipoatividade, né, aquele paciente que está quietinho, que não está dando trabalho para ninguém ali, esse paciente muitas vezes ele não é o paciente identificado como delírio e se você aplicasse uma escala como o CAN-SU, como o checklist, por exemplo, o ICD-10C, você faria esse diagnóstico em 30%, 40% das vezes, diferentemente do diagnóstico clínico. Então, esse ponto é muito importante. Né? A nossa prática também influencia as nossas taxas de delírio. Então, esse slide aqui, que eu gosto muito, de um estudo clínico, que é um estudo de melhoria de qualidade, que implementou um bundle, né, que na verdade implementou os guidelines de 2018 da SCCM de dor, agitação e delírio, né, que compõe um pacote de intervenções que avalia melhor coordenação de desmame, escolha de sedativo ideal, monitoração de delírio, mobilização precoce dos pacientes, acesso à família para os pacientes, isso é o que quer dizer esse ABCDEF aqui, e ele aplicou isso em 6.064 pacientes em 7 hospitais na Califórnia. O que eles viram é que quanto maior a taxa de adesão a esses bundles, menor a frequência de delírio, menor a frequência de coma nos pacientes que estavam internados na terapia intensiva e também menor a mortalidade desses pacientes. Mas eu estou mostrando esse slide aqui, não é só para dizer que essas boas práticas, a implementação do guideline, ela diminui a chance de delírio e melhora o desfecho dos pacientes, mas também para dizer que se a gente tem uma unidade que implementa pouco, a gente vai ver muito mais delírio nessa unidade. Se a gente tem uma unidade que implementa mais, os desfechos, as nossas taxas também vão mudar, mesmo que a gente use a mesma ferramenta. Então é importante a gente saber que muitas vezes não é um problema se no começo, quando a gente começa a medir delírio, a gente acha delírio para todo lado e a nossa taxa é alta. O mais importante é a gente seguir ao longo do tempo para que, ao implementar medidas de melhoria de qualidade, a gente possa observar uma curva como essa e o delírio diminuindo de alguma coisa que aparecia em 50%, 60% de pacientes para alguma coisa que passa a aparecer em algo em torno de 20% dos pacientes. Então, uma redução bem substancial. E qual é a nossa prática? Infelizmente, a nossa prática não é tão boa quanto aquele lado direito da curva dos gráficos que eu mostrei anteriormente. Esse estudo de 2016, o Checklist Trial, um estudo brasileiro, tive o privilégio de ser um dos coordenadores desse estudo, uma das muitas vertentes dele na avaliação de boas práticas era avaliar aspectos ligados à sedação. E a gente sabe que sedação profunda, e principalmente sedação profunda utilizando benzodiazepínicos, é um dos mais fortes fatores de risco para ocorrência de delírio na terapia intensiva. Olhem que nos dois grupos, grupo controle e grupo intervenção, a sedação moderada ou leve, ou seja, que é a recomendação do guideline, ela estava presente em menos de 40% dos pacientes. Ou seja, 60% dos pacientes sob ventilação mecânica em UTIs no Brasil, 118 UTIs, quase 7 mil pacientes, todos 60% dos pacientes ventilados eram sedados profundamente. Então, esse ponto é um ponto extremamente importante
e um fator de risco modificável, voltando para aquele slide do começo da apresentação, para a ocorrência do delírio. Mas sedação profunda ela não é só importante, digamos assim, durante toda a internação. É claro que quanto mais tempo o paciente fica em sedação profunda, maior o risco de ocorrência de delírio para esse paciente. Mas nesse estudo aqui da Lilian Tanaka, que foi minha aluna de mestrado, e esse foi o estudo da tese dela, né, publicado no Critical Care já há alguns anos, a gente avaliou se simplesmente sedar profundamente nas primeiras 24 ou 48 horas de ventilação mecânica afetava o desfecho, porque é um senso comum da terapia intensiva, um dos mitos da UTI, eu não tenho problema eu sedar profundamente no começo, porque depois eu reduzo a sedação e tudo fica bem. Mas a gente sabe que nem sempre é isso, né? Muitas vezes quando se reduz a sedação, o paciente acorda agitado, com delírio, etc. E nesse estudo foi exatamente o que a gente mostrou. Mesmo sedação profunda, nas primeiras 24 horas, corrigindo e ajustando por idade, comorbidade, gravidade de doença, tipo de sedativo, se você usava a sedação profunda dos pacientes nas primeiras 24 horas, o risco de morte desses pacientes aumentava substancialmente. Entre 24 e 48 horas, o uso de sedação profunda aumentava 3 vezes a mortalidade em 30 dias desses pacientes em terapia intensiva e dobrava o risco de delírio nessa população de pacientes. Então, a gente tem que se preocupar com sedação excessiva e com o tipo de sedativo que a gente usa desde o primeiro dia, desde que a gente tubou o paciente e começou a sedar o paciente. O que mais que afeta, então, as nossas taxas de delírio? Gravidade de doença, comorbidade, fragilidade, capacidade funcional, quanto a gente tem de sepsis, insuficiência respiratória nas nossas UTIs. E esse estudo aqui, já realizado pelo nosso grupo há alguns anos, um estudo com 130 UTIs no Brasil, com mais de 120 mil pacientes incluídos nesse estudo. O primeiro autor é o Fernando Zampieri, de São Paulo. A gente viu que alguns aspectos da característica da população de pacientes eram muito fortemente associados aos desfechos, incluindo o delírio, né? E um deles era a fragilidade. Então, a fragilidade é um componente que a gente pode medir relativamente fácil, seja com o MFI, que é o que a gente usou, o Modified Frailty Index, ou com o Clinical Frailty Scale, mas são ferramentas de fácil avaliação. Você mede uma única vez quando o paciente chega no hospital ou na UTI, utilizando como referência como ele era antes da internação, para medir a fragilidade. E por que fragilidade é importante? Porque ela é uma combinação da comorbidade, da capacidade funcional, da funcionalidade desse paciente. E ela mostra, ela é um marcador indireto da fragilidade geral, mas da baixa reserva funcional que esses pacientes têm, incluindo a reserva cognitiva. Então, nesse estudo que a gente viu, basicamente, é que quanto maior a frequência de fragilidade e o índice de fragilidade dos pacientes, era pior o desfecho dos pacientes de forma geral, incluindo mortalidade, reinternação, mas também disfunção cognitiva para esses pacientes na terapia intensiva. E se a gente sabe mesmo qual é o tamanho do problema, bom, a gente tem que se perguntar uma série de coisas. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui nesses pontos, né? Primeiro, se a gente avalia o risco desses pacientes de forma adequada. Depois, quais são as implicações da gente avaliar o risco dos pacientes dessa maneira. Esse tema tão espinhoso, que é o chamado delírio subsindrômico, que eu vou falar rapidamente, e também um pouquinho de como é que se relaciona com o COVID. Então, sobre a avaliação de risco, a maior parte das pessoas não faz avaliação global de risco. Ela entende aqueles fatores de risco que eu coloquei no meu segundo slide da apresentação, mas ela não faz uma avaliação sistemática. Existem já há mais de uma década alguns scores de avaliação de risco de delírio. Os mais conhecidos são esses, pré-deliric, o chamado E-pré-deliric, a Early Pré-deliric. Eles têm um bom desempenho do ponto de vista da avaliação da ocorrência de delírio, mas esses scores identificam simplesmente o risco do delírio acontecer e não acontecer. E a gente sabe que não é exatamente isso que importa. Esse estudo do grupo do John Kress, do Chicago, eles mostraram que quando o delírio é rapidamente reversível, ou seja, aquele delírio que dura 24 horas, ou em torno de 24 horas ou menos, provavelmente muito associado ao uso do sedativo, que pode confundir um pouco a sua avaliação de delírio do paciente. Esse delírio, a população que tem esse delírio tem um desfecho muito semelhante à linha azul, que é os pacientes que não tiveram delírio em nenhum momento. No entanto, quando a gente vê os pacientes que tiveram o delírio misto, né, coma e delírio, ou delírio persistente, aí sim a mortalidade desses pacientes, né, no segmento de curto prazo, né, mas também de longo prazo, é muito maior. Então, o que parece importar não é só ter delírio ou não, mas também a carga do delírio que esses pacientes têm. E o que a gente mostrou nesse estudo aqui da Isabel Almeida, que é minha aluna de mestrado também, é que quando a gente separou em 3 grupos, pela carga de delírio, ou seja, duração,
grupos de curta duração, ou seja, menos de 48 horas, média duração, 48 horas a 5 dias, mais de uma semana de delírio. As curvas de sobrevida eram completamente diferentes, ou seja, uma sobrevida muito baixa para os pacientes que tiveram maior carga de delírio. E a gente vem refinando isso com outras ferramentas. Esse é o trabalho do Vicente Souza Dantas, intensivista aqui do Rio, que foi meu aluno de doutorado, e essa foi a tese dele. A gente usou ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, de clusterização, para tentar identificar fenótipos diferentes de pacientes, e a gente fez questão de não complicar. Na verdade, usar uma metodologia refinada, mas com dados clínicos que a gente tem à beira do leito. E o que a gente viu, essencialmente, nesse estudo do Vicente, é que a gente tinha dois extremos aqui, que eram mais ou menos 75% dos pacientes ventilados, que eram um fenótipo A e um C, que a gente chamou, né? O fenótipo A era aquele indivíduo assim, de baixa gravidade, a maior parte era paciente cirúrgico ou paciente sepse sem maior gravidade da sepse, e esses pacientes tinham baixa resposta inflamatória sistêmica medida pela proteína C reativa do dia da internação desses pacientes. E o que a gente vê é que esses pacientes aqui raramente tinham delírio de longa duração. Na verdade, 98% dos pacientes tiveram um dia ou menos de delírio durante a sua internação. Então, paciente que facilmente você vê que é um perfil de baixo risco. Aqui no meio, perfil misto de risco intermediário, mas aqui no fenótipo C, pacientes mais idosos, pacientes com maior gravidade medida pelo SAPS, com muita disfunção orgânica, pacientes clínicos, pacientes com sepse, e pacientes que chegavam com alto grau de resposta inflamatória sistêmica, nesse caso, a totalidade desses pacientes teve delírio por 2 dias ou mais. Eram todos os pacientes sob ventilação mecânica invasiva, tá? Mas, então, a gente consegue, né, utilizar a metodologia bem refinada, mas para uma mensagem clínica de alta aplicabilidade, com dados de fácil obtenção à beira do leito. E esses pacientes, então, tinham um gradiente que você vê que não só a duração do delírio era maior, mas a duração da internação era maior e a mortalidade desses pacientes aumentava em quase 50% quando a gente compara os 3 grupos. Bom, vou falar muito rapidamente sobre esses últimos 2 tópicos. Delírio subsindrômico e os aspectos ligados ao Covid. Delírio subsindrômico, então, para quem não está familiarizado com o termo, quando a gente fala do delírio, ela é uma síndrome, mas ela é uma síndrome que tem um espectro, porque quando eu defino o delírio, eu posso ter todas aquelas características que compõem o câncer, que fazem a gente ter certeza que aquele diagnóstico é delírio, mas eu posso ter um componente só ou outro. O paciente só tem desatenção, o paciente só tem flutuação da consciência. Então, isso é delírio ou não é? Então, alguns autores definiram isso como delírio subsindrômico, e a gente estudou, então, o que existia da literatura sobre esse tema, foi a tese do doutorado do Rodrigo Serafim, aqui do Rio, também meu aluno de doutorado, e que a gente trabalhou nesse tema foi tentar entender qual era a epidemiologia disso. A gente viu que alguma coisa em torno de 20, 25% dos pacientes de terapia intensiva apresentam o que é chamado de delírio subsindrômico, e que, embora não esteja muito claro se isso aumenta a mortalidade, isso aumenta a duração de internação dos pacientes na terapia intensiva. Ou seja, parece ser uma síndrome intermediária, da mesma forma que a gente sabe que tem, por exemplo, nos pacientes com disfunção renal, aquele paciente que só aumenta um pouquinho a creatinina, e aquele indivíduo que fica oligoanúrico ou que necessita de terapia de substituição renal, ou seja, é um espectro, na verdade, da disfunção cerebral aguda. Vou passar mais rapidamente aqui. Por fim, não podia deixar de falar de Covid-19, porque se eu não falasse, vocês iam me perguntar de qualquer maneira depois. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente sabe de delírio em Covid-19. Se a gente sabe que delírio é uma doença de terapia intensiva, de pacientes idosos, com comorbidades, pacientes com doenças infecciosas graves e disfunção multiorgânica e com muito uso de sedativo e procedimento invasivo, então o Covid foi a chamada tempestade perfeita para o delírio, né? Alguns autores, né, o Wesley L., que é a maior referência, talvez, de delírio mundial, né, da Universidade de Vanderbilt, ele chamou o Covid-19 de delirium factory, né? Então, você está fabricando delírio com o Covid, né? E esse estudo, justamente do grupo dele, mas um estudo internacional, avaliou mais de 4.000 pacientes durante a primeira onda do Covid-19, mas no final das contas, 2.100 tiveram critério de elegibilidade. E, na verdade, o que eles viram, e que eu achei mais interessante mostrar aqui para vocês, é que, é claro que delírio foi muito frequente, é claro que desses pacientes, mais de 60% dos pacientes tiveram delírio em algum momento. Mas o que eles viram, que eu considerei mais interessante, é que houve, durante a pandemia, uma redução muito importante da adesão às medidas de qualidade, né, medidas pela adesão aos guidelines, né, ao bundle chamado ABCDF, que eu falei para vocês. E houve um incremento importante na utilização de benzodiazepínicos
nesses pacientes. Ou seja, houve uma concorrência de fatores de risco, né, com redução de visitas, tudo aquilo que a gente conhece, que aumentou o risco desses pacientes terem delírio. Então, obviamente, os pacientes que tiveram delírio morreram mais, os maiores preditores de delírio novamente foram gravidade de doença, etc., mas fortemente, talvez alguns dos principais, foram as escolhas que a gente fazia do ponto de vista de utilização de sedativos. É claro que a gente sabe que nos pacientes com COVID, muitas vezes a gente precisou manter esses pacientes sedados mais profundamente mesmo, mas a gente sabe que isso teve algumas consequências e implicações para o desfecho desses pacientes. Então ele mostra que o delírio foi muito importante, mais de 50% dos pacientes desenvolveram delírio nesse estudo, mas esse delírio durou por algo em torno de 2 semanas. Então as implicações, não só dentro do hospital, mas para os sobreviventes, é extremamente importante. Por outro lado, sempre tentando olhar pelo aspecto positivo, né, existiam 2 dos fortes fatores de risco, que eram utilização de benzodiazepínicos e visita de familiares, que a gente sabe que são potencialmente modificáveis aqui dentro disso. E aí, só para terminar, a gente está trabalhando com alguns dados também de COVID e delírio. A gente viu especificamente que é bem claro que quando a gente compara os pacientes sem delírio, os pacientes com delírio, os pacientes que tiveram coma e delírio, que existe uma curva importante de aumento de duração de internação, de aumento de internação hospitalar desses pacientes, um importante aumento de mortalidade, não só se teve delírio ou não, mas aqui a gente usou um derivado do CAN-SIU que se chama CAN-SET, que é uma maneira quantitativa, não só qualitativa, de dizer se sim ou não, positivo ou negativo, mas ele mede a carga de delírio dos pacientes. Então a gente vê que quanto maior a carga de delírio, ele era um fator de risco independente para a mortalidade hospitalar, e que o pior dos mundos, mais uma vez, era você ter uma doença grave, já ser um paciente com fragilidade e apresentar delírio. Nesse caso, né, a probabilidade de você evoluir, por exemplo, se você não tivesse entubado, para evoluir para a ventilação mecânica, eram fortes preditores de que aquele paciente ia necessitar ser entubado, mas também um forte preditor de longa permanência e de mortalidade hospitalar. Então, para terminar, eu acho que é muito importante a gente ter uma compreensão maior da importância do delírio, mas, sobretudo, de qual é a carga de delírio que a gente tem nas nossas UTIs. E, para isso, a gente precisa utilizar escalas que são validadas de forma homogênea por uma equipe multiprofissional bem treinada. Talvez, como a gente sabe que os tratamentos não funcionam para melhorar o desfecho dos pacientes, o ponto-chave do ponto de vista de redução da carga de delírio é a implementação dos guidelines, das medidas baseadas em evidência, e quanto mais a gente melhorar a nossa capacidade de análise dos pacientes, avaliação sistematizada por ferramentas como o CAN-SIU e estratificação de risco dos pacientes, melhor a gente vai ser do ponto de vista de implementar medidas de prevenção. Obrigado. Dario, quer começar? Obrigado, Jorge, pela apresentação sensacional. Você deu bastante ênfase à sedação, né? E, sem dúvida, a sedação é um problema muito sério nas terapias intensivas. A gente usa muito benzodiazepínico mesmo. Muitas vezes alternativas melhores para sedar o paciente do que benzodiazepínico. Benzodiazepínico é um veneno, devia ser proibido, devia ser considerado droga ilegal. Mas existe a Sociedade Americana de Geriatria publicou já há vários anos os critérios de Beers, né, para risco farmacológico em pacientes idosos, e várias medicações que são frequentemente usadas na UTI, até como tranquilizante, digamos assim, como o Fenergan, acabam piorando demais o delírio, né, a chance de delírio. Então, acho que vale a pena considerar esses medicamentos todos, indutores ou prolongadores de delírio, e pensar seriamente na padronização de medicação nos hospitais para evitar que isso aconteça. Esse ponto é extremamente importante, se me permite um comentário. Eu acho que ele é extremamente importante em 2 aspectos. Acho que o primeiro aspecto é das medicações que a gente deve evitar para a maioria dos pacientes, né? Então,
Fenergan, por exemplo, é um bom exemplo, né? Prometazina, os antihistamínicos de primeira geração de forma geral, né? A gente sabe que benzodiazepínicos a gente deveria evitar na maior parte dos pacientes, a gente tem alternativas hoje que são interessantes para isso. E eu não estou falando do momento do Covid, porque foi um momento excepcional, tanto do ponto de vista da sobrecarga das UTIs, gravidade de pacientes, e mesmo de escassez medicamentosa. Então, a gente ali trabalhou num modo de guerrilha. Mas agora, né, que a gente imagina que as coisas começam a voltar para alguma normalidade, eu concordo com você. Então, existem, acho que, dois aspectos. Um aspecto de medicações que a gente deve evitar para a maioria dos pacientes, eu incluo os benzodiazepínicos nessa classe. Outras são atitudes que a gente deve ter quando a gente vê o delírio. Porque uma das coisas que muitas vezes me perguntam é isso. Mas tá bom, então não tem tratamento, então quando eu vejo que tem delírio e é hipoativo, então eu não faço nada. O que eu faço? Não, por exemplo, quando você vê que o seu paciente aumenta a creatinina dele e ele está euvolêmico, o que você faz? Você vai olhar a prescrição dele, você vai ver se tem uma droga que é nefrotóxica. A mesma coisa a gente vai fazer para o paciente que tem delírio. Se ele é um paciente de alto risco, que você já identificou na entrada, idoso, cirurgia de grande porte, idoso com sepse, ou um paciente que não tinha delírio, mas ele apresenta delírio naquele dia, mesmo que seja um subsindrômico, aquela flutuaçãozinha, você volta na prescrição dele e você vai olhar. Às vezes ele tem aquela ranitidina que ele não precisa, às vezes ele está usando um ciprofloxacin, que pode ser um bom antibiótico para muitas situações, mas que a gente sabe que nesses pacientes mais frágeis pode também causar alterações cognitivas. Então, voltar na prescrição do paciente muitas vezes para buscar e limpar essa prescrição das medicações que também são indutoras ou promotoras de delírio nesses doentes. Dario, Jorge, só uma observação, a gente tem alguns enfermeiros também na sala aqui, também a gente vai disponibilizar essa aula posteriormente. Acho que é uma das situações que a gente tem mais fatores modificáveis que a gente pode atuar dentro da terapia intensiva, né? Então, a gente tem falado muito sobre protocolo de sono, a gente respeitar o ciclo sono-vigília. Obviamente, tem UTIs que a gente não tem capacidade de ter uma janela, de ter uma ambientação que possa melhorar, mas, de repente, ter um relógio, ter um dispositivo auditivo, um dispositivo dentário, que ele possa se aproximar mais da realidade deles. Eu acho muito importante, talvez, falar um pouquinho sobre isso também. E uma outra coisa que a gente vê com muita frequência é o paciente agitado e a gente fazer uma contenção mecânica desse paciente para poder melhorar o delírio dele, talvez. E aí, queria que você pudesse falar um pouquinho disso aí para a gente. Vou falar um pouquinho de cada uma, então. Sobre medidas não farmacológicas, a gente tem alguns estudos de terapia intensiva e de geriatria que mostram que uma série de medidas não farmacológicas ajudam a reduzir as taxas de delírio, né? Tem estudos, tem quase 20 anos, da Sharon Inouye, que foi publicado no New England, que é justamente uma população de pacientes cirúrgicos, né, muitos deles ortopédicos, geriátricos, em que ela fazia uma intervenção que ela chamava de intervenção multicomponente, que era uma coisa muito simples, na verdade. Todo dia que alguém chegava para ver o paciente, ou toda vez que alguém chegava para ver o paciente, fazia uma política de reorientação. Se o paciente estava acordado, se apresentava, falava o nome, falava que dia onde ele estava, né? Eu já fiz isso uma época, os pacientes, a gente ficou chateado, porque você fala, pelo amor de Deus, já sei onde eu estou. Achava que você era doido, né? Mas assim, não tem problema. O fato é que fazer isso, essa política de reorientação, fazer a revisão diária da prescrição, para tirar justamente o que não é importante, fazer a chamada higiene do sono do paciente, né? Tentar manter a luz apagada de noite, acordar o mínimo possível o paciente, se possível, mas, sobretudo, atenção a 3 aspectos: distúrbios hidroeletrolíticos, analgesia adequada para esses pacientes, tanto sendo reativo, ou seja, tratando a dor, mas sendo preemptivo. Na terapia intensiva, a gente tem muito procedimento que a gente subestima, às vezes, o potencial álgico do procedimento, né? Então, fazer a analgesia preemptiva é importante. E subestimar a hipoxemia. São 3 pontos que a gente pode ter de atenção que ajudam a reduzir a chance de delírio nos pacientes, principalmente os pacientes fora de ventilação mecânica. Você falou uma outra coisa. Qual era a última coisa que você falou que era importante? Sobre contenção mecânica. Isso, contenção. Se a gente consegue associar contenção, delírio,
NAS, força de trabalho, tudo isso Muito aí. importante. Nos estudos, a maior parte mostra que a contenção é um fator de risco para ocorrência ou perpetuação do delírio, né? Ou seja, o que a gente acha que está ajudando, na verdade, está perpetuando o delírio. Da mesma forma que, quando o paciente está agitado, você fazer um benzodiazepínico, evidentemente vai sedar o paciente, mas você está fazendo algo que vai sedar ele momentaneamente, mas é indutor de delírio para frente. Então, quando ele desperta mais agitado. Então, a recomendação hoje é não usar, ou usar minimamente possível, só numa situação muito extrema, a questão da contenção mecânica, e que a gente use o conceito de contenção farmacológica, ou seja, na verdade, utilizar basicamente antipsicóticos, né? Tem se dado preferência para a utilização dos antipsicóticos atípicos, né? Para manutenção dos pacientes, mas a gente sabe que a necessidade, às vezes, de uma droga dessa mais rápida faz com que você utilize, por exemplo, haloperidol, muitas vezes, como a primeira droga, já que a gente não tem, por exemplo, antipsicótico atípico injetável no Brasil, né, como ziprasidona, por exemplo. Um outro ponto que eu acho que é importante, ainda sobre a questão da agitação, é que tem alguns estudos com dexmedetomidina nesse aspecto. São basicamente são estudos bem feitos, estudos randomizados controlados, duplo cego, que avaliaram pacientes, principalmente pacientes em pós-operatório, que naquela transição, o paciente chega do centro cirúrgico entubado, você faz uma primeira abordagem com analgésico, pensando que esse paciente pode ter dor, na verdade, quando está acordando no pós-operatório, mas se o paciente não controla a agitação com analgesia, o passo seguinte é a utilização de dexmedetomidina. E nesses dois estudos, são dois estudos australianos, um australiano e um outro estudo australiano-canadense, que randomizaram os pacientes para receber placebo ou dexmedetomidina, sempre analgésico mais dexmedetomidina, analgésico mais placebo. O que eles viram é que diminuía o tempo de agitação e diminuir o tempo até extubação, porque é justamente aquele paciente que às vezes você pega ele na transição, você quer extubar o paciente logo no pós-operatório, mas a agitação não permite, né? Se não é dor, a evidência hoje é de que um período curtinho, de algumas horas de dexmedetomidina, pode ser o suficiente para o paciente tranquilizar e você conseguir extubar. Mas não contenção. Só alguém aqui no chat ou quer abrir aí o microfone, câmera, para poder fazer alguma pergunta? Se tiver algum coordenador do TI. Quem que está falando? Boa noite, Cleber. Eu acabei entrando atrasado, desculpa. Não sei se já perguntaram para o Jorge como é que foi aí, como é que está sendo a experiência deles, das medidas não farmacológicas para delírio. Que eu queria perguntar, assim, em relação à visita estendida, nessa pandemia aí, como é que foi? Porque a gente teve que... Cortou aqui. Eu acho que ele caiu, assim. Jorge, mas eu peguei a pergunta. Existe alguma evidência de que a visita estendida diminui chance de delírio, por exemplo? A gente sabe que... Caiu, desculpa, Marcos. Como é que foi voltando? Como é que foi o manejo de vocês? Porque nessa pandemia a gente teve que parar com visita estendida, depois tivemos que parar com as visitas, depois foi boletim por telefone, e isso a gente sabe que tem um impacto, principalmente no paciente mais idoso ou aqueles que já ficam com cuidadores, né, por um tempo maior. Como é que está sendo essa experiência e quais são as medidas que podem mitigar isso? Então, vou falar rapidamente sobre a pandemia e com dedos cruzados e esperando que a gente esteja deixando isso para trás, falar sobre a evidência sobre visita prolongada e visita estendida. Sobre a pandemia, acho que todo mundo foi afetado de uma maneira homogênea nesse aspecto, né? E principalmente no começo, primeira onda, 2020, as restrições foram enormes em relação à visita. A gente teve experiência e teve publicações sobre utilização de dispositivo móvel, né? Tablet, fazer vídeo, etc. Isso parecia mitigar um pouco, mas obviamente não substitui a presença do familiar, principalmente para o paciente idoso. É muito difícil a questão da interação com a tecnologia nesse aspecto. Então pode melhorar, mas não foi algo que resolveu. No ano 2021, principalmente depois que passou aquele começo do ano catastrófico, né, entrando aí mais para o final do primeiro semestre, começo do segundo semestre,
se passou a ser um pouco mais liberal em relação às visitas, não da maneira que se fazia antes, mas pelo menos permitindo mais acesso. E claramente isso teve benefício para os pacientes. Agora, do ponto de vista, indo para a evidência, o que a gente tem são evidências contraditórias, mas elas não são negativas, tá? Não existe nenhuma evidência de que você estender ou liberar a visita piore o delírio. E não existe nenhuma evidência de que isso piore nenhum aspecto da gestão da UTI. Eu vou falar isso baseado em 2 estudos que eu tive a oportunidade de participar. Um deles eu participei como colaborador, um deles eu fui um dos coordenadores do estudo. O primeiro estudo, a gente fez um estudo observacional, antes e depois, em que se mudou as políticas de visitação das terapias intensivas, e a gente viu que a gente reduzia alguma coisa em torno de 32% a frequência de delírio dos pacientes com a visita estendida. Isso animou todo mundo a fazer um estudo randomizado controlado, para que tivesse um nível de evidência mais forte, e a gente fez um estudo randomizado por cluster, porque não dava para randomizar por paciente. Então, um paciente tem visita liberada, outro não tem. Vocês imaginam, isso ia ser um caos dentro da UTI, né? Podia até melhorar o delírio, mas o clima entre os familiares e a equipe ia ser um horror, né? Então, a gente fez um estudo que a gente clusterizou, então pegava algumas UTIs, era visita liberada, outras não, foram 42 UTIs no Brasil. A gente randomizou para as políticas, não é liberada, visita curta e visita estendida, né? O que a gente viu basicamente foi, a visita estendida não aumentou o estresse da equipe, não aumentou o burnout da equipe, a gente mediu tudo isso, não aumentou a infecção cruzada, não aumentou a taxa de multiresistente. Então, ótimo. Não é ruim para a equipe, não é ruim para o controle de infecção. A gente viu também que melhorava o clima, e a gente mediu isso, de satisfação dos familiares ter a visita estendida. Mas nesse estudo, a redução da ocorrência de delírio aconteceu sobretudo nos pacientes mais graves. Nos pacientes menos graves, a gente não viu muita diferença. Então, no final das contas, se a gente juntar um pouco da evidência da literatura, existe alguma evidência de que diminui o delírio, talvez seja mais importante para os pacientes mais graves do que para os pacientes menos graves, mas é uma medida extremamente eficaz e segura. Então, esse é um ponto que é importante para ser considerado. Então, voltando para o seu ponto ali da questão da pandemia, acho que agora que a gente está, espero eu, deixando a pandemia para trás, eu acho que é algo que deve ser incentivado como uma boa prática, né? Uma medida de qualidade. Até porque não existe nenhum prejuízo para o funcionamento da UTI, nem para a equipe. A gente se preocupou muito, será que a gente vai aumentar burnout na equipe na hora que a gente colocar a família liberada lá dentro? Mas isso não aconteceu, efetivamente. Pelo contrário, na verdade, os sintomas de ansiedade e depressão dos familiares, por exemplo, que foi uma coisa que a gente mediu durante a internação, diminuíram com a visita estendida. Então, nem sempre a gente tem o foco só no paciente, né? A gente tem que ter um foco mais ampliado, olhando para a família, e esse estudo é um estudo, posso até mandar para você depois, Marcos, é um estudo que publicou em 2018, 18 para 19, e esses foram os achados principais. Mais alguém, pessoal? O coordenador tem o Humberto aqui também, tem o Lucas, se quiserem perguntar alguma coisa. Posso fazer uma pergunta? Claro. Sobre a medicação mesmo, assim, é muito comum a gente chegar numa enfermaria, ou não necessariamente na UTI, né? Mas o paciente agitou e fez uso do benzodiazepínico no plantão noturno. Daí você chega e encontra o paciente idoso, muito sonolento, já acordando, e às vezes, assim, acabou de fazer uma cirurgia ortopédica, tá com dor, precisa ficar imobilizado, mas tá muito sonolento por conta do uso do benzodiazepínico e do Aldol, né? É muito comum ver isso na prescrição. O paciente agitou, aí faz Aldol. Aí ele continua agitado e faz o benzodiazepínico, e você chega na manhã, no dia seguinte, encontra o paciente nessa situação, já acordando, já ficando agitado e ainda assim, às vezes saturando, às vezes muito rebaixado. O que você aconselha nesses casos que você já encontrou a prescrição dessa forma, né? O paciente já fez uso. Então, a primeira coisa é tirar o benzodiazepínico da prescrição, não fazer de novo.
porque senão quando ele agitar, isso vai perpetuar esse ciclo todo. O ponto mais importante, e aí isso vale mais para terapia intensiva, mas também vale para paciente de alta complexidade fora da UTI, o ponto mais importante quando você vê um paciente com agitação, e isso é a recomendação clínica, mas também o que está nos guidelines, é uma estratégia que eles chamam de analgesia first, ou seja, a tua primeira abordagem é fazer analgesia. Você tem que pensar dor, e depois pensar em outra coisa. No paciente cirúrgico, certamente, mas também no paciente clínico. Na UTI, a gente subestima muito dor no paciente clínico, né? Imagina o que é você ficar deitado numa mesma posição por horas, né? Coisas que a gente subestima que são dolorosas, catéteres, tubos, etc. Então, a primeira coisa é você pensar se é dor. Então, eu vou voltar para o ponto do começo da minha apresentação. Utilizar escalas validadas é muito importante. Então, a primeira coisa é, se você viu um paciente com agitação, tenta entender se esse paciente tem dor. Pergunta para o paciente se ele tem dor. Aplica uma escala de dor, né, para ver se o paciente tem dor ou não. Se ele estiver lúcido, se ele conseguir comunicar adequadamente, ele vai comunicar que ele tem dor, ele vai dizer a intensidade da dor, ele vai te ajudar a orientar o que você vai fazer. Senão, você vai ter que usar sinais indiretos e assumir que, eventualmente, isso é dor. E a tua primeira estratégia é fazer um analgésico potente para esse paciente, para ver se a agitação desse paciente melhora. E acaba sendo um marcador indireto de que aquela agitação era dor. A segunda coisa é aplicar o CAN-SU ou uma escala de avaliação de delírio, porque também a agitação nem sempre é delírio. E a gente tem que poder diferenciar se a agitação é dor, se a agitação é delírio. Então, todas as situações que são sindrômicas, a gente tem que tentar afunilar o máximo possível a nossa visão diagnóstica para que o tratamento seja também mais direcionado, porque senão acontece exatamente o cenário que você falou. Agitou, faz haloperidol, não respondeu, faz um sedativo, é um benzodiazepínico. E isso vira uma bola de neve para esse paciente. Então, eu acho que a primeira coisa é avaliar dor, a segunda coisa é avaliar delírio e pensar em fazer um antipsicótico. A terceira coisa é dar uma olhada na prescrição desse paciente, né? Ou seja, buscar na prescrição desse paciente se tem algo que pode ser promotor ou indutor do delírio. Por último, ponto que não é menos importante, é tentar fazer aquela outra varredura, né? Que aí já não é mais para você controlar a agitação, mas é para você tratar a causa. Entender se tem hipoxemia, entender que se tem distúrbio eletrolítico, se tem uma infecção que não foi diagnosticada. Muitas vezes o delírio é o primeiro sintoma de uma infecção, seja comunitária ou nosocomial, que não está diagnosticada no paciente, principalmente no paciente idoso, né? Todo mundo aqui já ouviu essa história, né? Do paciente idoso que estava em casa, uma senhora estava em casa, etc., e teve alteração de comportamento. E ela chega no hospital e ela é uma sepse urinária, né? Mas o primeiro sintoma dela é confusão mental em casa. Então, isso se repete dentro do hospital também. Então, a gente pensar que é um sinal de alerta para isso. O Jorge, você falou disso. Obrigada. Eu queria complementar, desculpa, gostaria de complementar essa pergunta da colega. Pode falar, Gustavo. Eu sou geriatra e, assim, falou de uma paciente fora de UTI, uma coisa que a gente já tem 20 anos de geriatria, que seria o mais importante, eu acho que eu concordo com todas as avaliações de delírio, mas tirar o paciente do leito, colocar o paciente fora de leito, tentar dar um banho. Sem dúvida. Fora da cama, abrir janela, mostrar, deixar passar a luz solar, tentar fazer uma fisioterapia logo após o banho, que ele tenha um despertar. E a última coisa é a medicação. Eu acho que o principal nesse paciente, que ele não está em agitação, ele está com sonolência pós, e se você não intervir com medidas não farmacológicas, você vai perpetuar o ciclo e você vai ter necessidade de nova medicação. E agora, eu acho que é o ponto fundamental. Ver se o paciente está com dor. Não, excelente ponderação. Claro. É muito fundamental. E eu gostaria de agora sim, voltando, na necessidade de usar um neuroléptico, que a gente sempre dá preferência para os atípicos. Eu considero a risperidona como um meio termo. Ele tem muito de efeito colateral típico, sim. E eu queria saber, na experiência de vocês, qual é o neuroléptico de uso mais frequente e se vocês têm a utilização de alguma forma de liberação prolongada também. Então,
sim, liberação prolongada é algo que mais para o paciente que tem a recorrência, né? Aquele paciente que, principalmente o paciente mais idoso, você sendo geriatra, evidentemente, imagino que foi por isso que você perguntou também, né? Ou seja, aquele paciente que quando você suspende ou você usa uma dose baixa, ele acaba tendo uma recorrência da agitação psicomotora, mesmo quando na ausência de um outro fator de risco aí identificável, né? Então, liberação prolongada, sim. Do ponto de vista da escolha, risperidona é uma possibilidade, quetiapina é uma droga que tem sido utilizada com muita frequência. Na verdade, a maior parte dos estudos, inclusive em terapia intensiva com antipsicótico atípico, é com quetiapina, né? Mas tem estudos também com risperidona, tem com ziprasidona, com outras drogas. Acho que parece mais ou menos se equivaler, mas a maior parte dos estudos é com quetiapina. Então, eu fiz essa pergunta porque eu vejo muitos colegas usando em terapia intensiva, os intensivistas usando a quetiapina de liberação prolongada, que eu acho que o médico tem que ter muita experiência, muito manejo clínico. Concordo. E ainda, além de tudo, usam a quetiapina de liberação prolongada em paciente que está com sonda nasoenteral, que aí não tem que fazer, você vê um erro duas vezes. Só essa colocação que é muito difícil o manejo da liberação prolongada. Você perde um pouco a indução do sono da quetiapina, que na liberação prolongada você diminui esse pico mais rápido, então você não vai ter a sonolência às vezes que você quer, né? Como para tratar o manejo do delírio. E às vezes a gente vê dieta enteral usando quetiapina de liberação prolongada macerada, né, que perde toda a Eu concordo integralmente. A de liberação prolongada é para o paciente que tem recorrência, que já está no pós-UTI. Né? O paciente que está fazendo isso por via oral, é outro cenário. Na terapia intensiva, eu acho que fazer quetiapina ok, mas não a questão da liberação prolongada. E é uma pena que a gente tem a alternativa intravenosa sem ser haloperidol. Isso é uma pena mesmo. Ô, Jorge, você falou de distúrbio hidroeletrolítico. A desidratação também é um problema muito sério. Outro dia eu vi um vídeo de um paciente em que eu estava investigando um evento adverso, que era uma coisa, assim, não sei como a equipe médica e a equipe de enfermagem não percebeu isso. Paciente com uma agitação perigosa, né? Contido de braços abertos, que acho que é a pior posição de contenção possível, porque o cara se sente extremamente exposto, extremamente agitado, gravemente agitado, e quando davam água para ele, quando a enfermagem dava água para ele, ele ficava calmo e bebia água. Provavelmente a causa de toda aquela agitação era uma tremenda numa sede que ele estava desidratado e tal. Então, acho que a gente tem que pensar nessas coisas sempre e explorar o diagnóstico do paciente com delírio, e não só tratar como se fosse uma agitação psicomotora. Coisas simples, né, Dario? Eu me lembro de ter visto isso na prática clínica, por exemplo, obstrução de sonda, e o paciente com agitação importante, mas falando, mas ele está urinando por transbordamento ali, e ele estava semi-obstruído e o paciente estava com dor, desconforto. Só que era um paciente muito idoso, e vi isso algumas vezes, mas uma das vezes marcou muito. Porque depois que se trocou a sonda, o paciente urinou litros e acabou a agitação. E ele tinha passado a noite inteira recebendo haloperidol, contenção, etc. É muito pouco explorado o fator diagnóstico causador do delírio, né? Doutor Jorge, doutor Dário, doutor Marcos, boa noite. Quem está falando aqui é o David, do Hospital São Francisco, Brasília. E eu trabalho aqui na hemodinâmica, mas eu tenho uma experiência em UTI, inclusive na última UTI que eu trabalhei foi na UTI Covid, no Hospital Mané Garrincha. E eu gostei muito dos pontos que foi citado aqui, né? E a gente observa que a contenção mecânica hoje é praticamente um crime, né? E você não consegue avaliar o contexto geral e tem vários tipos de foco e a pessoa primeira coisa que faz é a contenção mecânica no paciente e você acaba perdendo, quem sabe, a raiz do problema ali e provocando vários tipos de dano para o paciente.
E aí eu até faço uma pergunta sobre contenção mecânica. É possível fazer essa contenção mecânica sem uma autorização prévia da família? É preciso que a família entenda isso, que o paciente está sendo submetido a isso por algum fator necessário? Essa exposição dessa contenção mecânica, a gente tem que compartilhar com a família essa necessidade. Eu acho que no momento que você até compartilha com a família, você vai ter que expor a necessidade e, quem sabe, avaliar no contexto geral e amplo do quadro clínico do paciente. Gostaria que, se for possível, se o senhor me falasse se é legal ou não. Obrigado aí, viu? Olha, eu posso estar equivocado, mas assim, até onde eu sei, é legal, mas tem que haver uma justificativa para se fazer isso que seja razoável, né? Ou seja, o paciente tem que estar se colocando em risco, né? Ou colocando... E tem que se tomar algum tipo de... Aí eu acho que meu ponto aqui, às vezes, é menos da questão do que é legal ou não é. Eu acho que ele é legal desde que justificado, né? Que o paciente estava em risco, etc, etc. Mas eu acho que existem outros aspectos. O primeiro é, você faz a contenção e em seguida a contenção você faz o quê? Então, acho que a questão é se o paciente está realmente muito combativo e o paciente vai arrancar o tubo, ele vai sair, ele vai se machucar, ele bateu em alguém da equipe de saúde, ele está se ferindo, esse paciente precisa de contenção. Mas, ao mesmo tempo que alguém está colocando a contenção, alguém está injetando alguma outra coisa. Alguém está fazendo haloperidol, alguém está fazendo dexmedetomidina, alguém está fazendo analgesia para esse paciente, fentanil, ou enfim, alguma coisa para esse paciente aqui, para um analgésico potente. Essas coisas vão acontecer em paralelo. Se isso acontece em paralelo, a duração da contenção não pode ser muito longa, porque no final das contas o paciente vai acalmar a agitação psicomotora pela via farmacológica e aí eu acho que a questão do problema ele vai tender a desaparecer. Eu acho que a recorrência do problema é quando se deixa a contenção, e aí sim isso gera problemas legais, isso gera eventos adversos, isso gera uma série de outras questões, mas na maioria das vezes, eu diria quase a totalidade das vezes em que isso acontece, é porque essa via de tentar uma abordagem farmacológica mais intensa e buscar o diagnóstico de porquê da agitação, né, o tratamento da agitação, ela acaba sendo insuficiente. Jorge, só lembrar que é legal sim, mas tem que ser sobre prescrição médica. Isso que é importante. Também. Ela não é... Claro. Marcos, Perfeito, quer falar? muito obrigado, doutor. Pessoal, eu queria... Acho que avançou um pouco. Você quer fazer alguma pergunta? Foi Kleber, isso aí? Kleber. Não, só ia, se for breve, não for atrapalhar o tempo, a gente fala muito de delírio hiperativo, mas e o hipoativo, o uso do Stavigil? Qual a sua experiência, Jorge? Você pode compartilhar com a gente, por favor? Desde que não atrapalhe o tempo aí também. Não, tá tranquilo. Olha, não existe nenhuma evidência de tratamento farmacológico que melhore o desfecho dos pacientes com delírio hipoativo, né? Com isso eu não estou dizendo que os estados de redução do nível de consciência não mereçam uma investigação e um tratamento. Estou falando do ponto de vista sindrômico. Se você pega uma população de pacientes com delírio hipoativo, todas as tentativas de tratamentos farmacológicos para esses pacientes, incluindo drogas que são utilizadas tradicionalmente para pacientes com demência, etc., elas ou tiveram efeito neutro ou aumentaram a mortalidade. Então, a recomendação é não se fazer nenhum tratamento nesse sentido. Agora, é claro, se você identifica uma causa para essa síndrome, né, de delírio com hipoatividade, que é uma causa tratável, aí sim, mas tratar a síndrome, em princípio, não. Então, só para lembrar, assim, sempre voltar a lembrar que a gente está falando de uma síndrome e não de uma doença. Então, fazendo analogia com outras síndromes, né, se você tem um paciente, sei lá, você fazer dobutamina para todos os pacientes que têm choque, não melhora o desfecho e a gente tem evidência até que piora o desfecho. Mas se o choque ele tem um substrato cardiogênico, que não é isquêmico, etc., etc., se chega no diagnóstico, aí esse paciente pode transitoriamente se beneficiar disso. Então, assim, a gente tem que lembrar que delírio é uma síndrome, e aí esses tratamentos tendem a funcionar só para diagnósticos específicos, que são a minoria dos pacientes.
Lembrar, né, Jorge, que o delírio ecoativo tem maior mortalidade, né, e também é um sofrimento para o paciente e para a família, né, as duas coisas, acho que é. E uma coisa que você falou e que acho que a gente devia ressaltar, é o grau, quando a gente vê um paciente com dor, o corpo de saúde, de maneira geral, quer tratar a dor, porque a dor incomoda muito o paciente. Mas o delírio, é engraçado, não incomoda, e as pessoas deixam o paciente sofrer, a família sofrer, sem abordar o delírio, né? Então, acho que é importante a gente... Eu já estou terminando, Marcos, acho que é importante falar do grau de sofrimento que essa Sim, síndrome causa ao paciente e à família. sem dúvida. Jorge, deixa eu complementar o doutor Dario. Assim, a gente está falando uma condição em 2022, se a gente tivesse talvez há 7, 10 anos atrás, a gente estaria falando quase a mesma coisa em relação a todos os cuidados. Por que delírio não evolui do ponto de vista prático para garantir mais segurança e qualidade assistencial para os nossos pacientes? Qual é a dificuldade você acha na prática? Eu acho que existem várias, né? Acho que a primeira delas é a questão de homogeneizar a questão do diagnóstico. Então, a gente se sensibiliza pouco porque a gente não vê, né? O paciente é hipoativo, a gente não mede, né? Se a gente pensar em outras situações que são complicações adquiridas no UTI, como, por exemplo, as infecções, a gente passou a se sensibilizar muitas vezes muito mais, não só porque a gente, nas infecções, tem que tomar uma atitude, né, fazer antibióticos, colocar o paciente em isolamento se for multiresistente e tal, mas também porque a gente passou a medir as taxas, começou a mostrar as taxas, comparar as taxas e olhar esses resultados. Eu acho que o delírio a gente tem esse déficit, né? A gente, ao não estar medindo as taxas e não estar observando isso ao longo do tempo, se comparando com outras unidades, etc., a gente está perdendo uma oportunidade de se sensibilizar com o nosso resultado. Então, acho que a gente pode subestimar um pouco a existência dele. O outro ponto é que, acho que o Dario colocou bem, muito do delírio é hipoativo, então a gente fica com uma impressão de que não está acontecendo muita coisa ali com aquele paciente, né? A gente ouve várias expressões para justificar isso, né? O paciente está sonolento, é sedação residual, a gente ouve um monte de coisas, mas no final das contas é tudo delírio hipoativo. Então, acho que também mais uma justificativa para o diagnóstico. A outra coisa, para terminar, assim, poderia falar horas sobre isso que você falou aqui, Marco, mas eu acho que assim, a outra coisa é que eu acho que a gente tem muita dificuldade como médicos de implementar coisas que não são prescritivas. Então, se tivesse um remédio que tratasse sepse, tratasse delírio, tratasse isso aqui, a gente ia prescrever para 200% dos pacientes. Os que têm indicação, os que não têm. Mas não tem. Então, a gente é muito ruim de fazer prevenção, né? Porque a gente não tem essa cultura da prevenção dentro do hospital, dentro da UTI. Claro que isso vem aumentando, né, nos últimos anos, quando a gente olha as áreas aí de novo, falando de infecção, prevenção dos eventos adversos, mas o grande motivador disso é isso estar dentro de um ciclo de melhoria, dentro de um ciclo de qualidade, dentro de um ciclo de visibilidade dessas taxas e de sensibilização das pessoas. Porque senão as pessoas não têm muita dificuldade realmente de fazer trabalhos que sejam mais voltados para a prevenção, né? A gente foi ensinado muito mais a tratar do que prevenir. Eu acho que no delírio não é diferente. A gente avançou um pouquinho aqui, Jorge. A gente combinou uma hora, passou uma hora e Acabou. 20 aqui. Mas acho que é muito válido o tema levantado aí pelo doutor Dario, que eu concordo plenamente aí. E brilhante a sua apresentação, brilhante o conteúdo. Acho que só instiga a gente a procurar o delírio no dia a dia, né? Que eu acho que esse que é o grande desafio aqui, né? Que eu acho que é a mensagem talvez que possa ficar aqui da gente. A gente tem ferramenta, a gente tem o QNSO, de fácil aplicação, treinamento fácil. Se a gente não identifica, a gente não faz nada. Então, acho que talvez esse seja o grande aprendizado aqui para a gente e que a gente possa ter bons frutos após isso daqui. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a você pela disponibilidade, agradecer ao Dr. Dario mais uma vez pelo conhecimento e por estar agora fazendo todo o direcionamento da assistência e qualidade dos nossos pacientes, das nossas condutas na Cora Saúde. Fico bem feliz por isso. E agradecer a todos os colegas, muitos eu ainda não conheço, talvez nem o Dr. Dario conheço todo mundo ainda, né? Tem muita gente, o time cada vez crescendo mais, mas eu acho que um dos objetivos é essa integração
entre os colegas médicos possa existir cada vez mais dentro da estrutura da Cora Saúde aí. Eu fico bem feliz por isso. Então, mais uma vez, eu agradeço você aí e o doutor Dario. Obrigado, viu, Jorge? Foi um prazer te ver novamente. Pensei que você estava residente na Europa já, mas ainda bem que você está no Brasil de volta. E muito obrigado pela excelente aula. Eu que agradeço vocês aí pelo convite. Um abraço. Prazer estar com vocês. Abraço a todos, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado, Marcos. Tchau.